Olá, queridos, graça e paz do Senhor Jesus. Aqui é o pastor José Alves. Eu quero dar a você as boas-vindas ao nosso primeiro vídeo para pequenos grupos da nossa campanha 50 Dias de Esperança. E já nesse primeiro vídeo eu quero fazer aqui alguns agradecimentos. Quero agradecer em primeiro lugar você que está liderando um dos nossos pequenos grupos. Deus te abençoe, você que já está conosco há tantos anos, trabalhando e abraçando essa visão de crescimento, discipulado e evangelismo. Quero agradecer você que é o nosso anfitrião ou anfitriã. Muitos dos líderes também são anfitriãos, mas temos muitas outras pessoas que bondosamente, gentilmente, têm hospedado um pequeno grupo na sua casa e têm recebido todos os participantes com muito carinho. Que o Senhor abençoe a sua casa, sua vida, sua família. E a você também que está participando, foi convidado para um pequeno grupo, a você que talvez esteja pela primeira vez, ainda nunca participou de um trabalho como esse ou de uma reunião como essa, que você possa ser abençoado, que você goste aí da companhia de todos que estão com você e tudo aquilo que o Senhor tem preparado para a sua vida se torne uma realidade em nome de Jesus. Então, mais uma vez, sejam muito bem-vindos ao nosso primeiro encontro de pequenos grupos da campanha 50 Dias de Esperança. Muito bem, o tema do nosso primeiro encontro é Esperança é uma força de caráter. Durante 7 semanas nós vamos estar estudando o tema da esperança e o poder da esperança. Nesse primeiro vídeo nós queremos aqui conversar com você sobre o porquê a esperança é uma força de caráter e quais são os benefícios da esperança como força de caráter para o nosso dia a dia. A psicologia tradicional desenvolveu ferramentas e processos terapêuticos para tratar das pessoas nas suas dores, nos seus traumas e nos seus dilemas existenciais. Mas ela não desenvolveu ferramentas para que trabalhassem as questões do florescimento humano. Alguns anos atrás, especialistas da área da psicologia, como por exemplo o Dr. Martin Seligman, que foi coordenador do Conselho de Psicologia norte-americano, começou a observar que, embora a psicologia tradicional tratasse as pessoas nos seus traumas e nos seus dramas, ela não desenvolveu ferramentas para ajudar o ser humano no seu florescimento. Foi então que ele e muitos outros especialistas desenvolveram uma pesquisa global para tentar descobrir quais são os fatores que fazem os seres humanos florescer. E depois de fazerem toda essa pesquisa e descobrir vários desses fatores, ele criou um campo de estudo dentro da psicologia chamada psicologia positiva, que se concentra nos pontos positivos e nas forças humanas para ajudar o ser humano a florescer. Dentre as ferramentas que a psicologia desenvolveu, ela desenvolveu uma análise do que ela vai chamar de força de caráter. E o que é força de caráter? Forças de caráter são traços fundamentais da personalidade que contribuem para o desenvolvimento humano e para o bem-estar psicológico. Martin Seligman, juntamente com Chris Peterson, eles catalogaram 24 forças de caráter. E uma dessas forças é a esperança. E eles condensaram essas forças de caráter em 6 virtudes. E uma dessas virtudes é a espiritualidade e a transcendência. E a principal característica da espiritualidade e transcendência também é a esperança. Então, a esperança, dentro da psicologia positiva, é uma força de caráter e principal característica da virtude da transcendência. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, antes mesmo destes especialistas descobrirem a esperança do ponto de vista científico como um fator primordial para o florescimento humano, a Bíblia Sagrada já nos mostra o poder que a esperança tem, principalmente para aqueles que conhecem Deus, sua palavra, Jesus Cristo e o Espírito Santo. Então eu quero trazer para você alguns aspectos importantes que vão ajudar na sua vida no que diz respeito à esperança como uma força de caráter. Em primeiro lugar, a esperança como força de caráter, ela nos ajuda a sermos mais resilientes. Nós ouvimos falar muito sobre resiliência. Resiliência é um conceito da física que diz o seguinte, que um objeto ou algo que passa por um momento estressor ou de tensão, depois que esse momento passa,
esse elemento, esse objeto, ele pode voltar para o seu estágio anterior. Quero usar um exemplo aqui para você nesse vídeo, deste elástico. Quando eu pego esse elástico e estou esticando ele está sendo exigido quase que o máximo da sua capacidade. Então eu estou colocando sobre ele uma pressão, uma tensão. Porém, quando eu diminuo, até que não haja mais nenhuma pressão e nenhuma tensão, esse elástico ele volta para o seu estágio anterior. Então, o conceito da resiliência é isso. Depois de momentos estressores, ou de tensão, ou de pressão, voltamos ao estágio anterior sem perder as propriedades. Esse é o conceito de resiliência. A palavra de Deus vai nos dizer que a presença de Deus na nossa vida, ela nos ajuda a enfrentar momentos de tensão. Tanto que o salmista, no Salmo de número 23, ele disse: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Ainda que eu enfrente o momento mais tenso da minha vida, Deus está comigo. E se eu tenho esperança, eu não perco a minha fé em Deus. Segundo lugar, a esperança como força de caráter nos ajuda a manter uma atitude positiva e perseverante em relação à vida. Quero que você assista esse pequeno vídeo aí e eu volto depois para falar um pouco com você sobre isso. Azar, ó vida, nunca mais veremos terra, Lipe. Ora, vamos, Hardy, pare de lamentar-se. Ei, veja, lá está uma ilha. Ela deve estar cheia de canibais, ó vida, ó azar. Muito bem, se você é da década de 80, provavelmente você deve ter assistido esse vídeo. Eu assisti ele muitas vezes, este desenho, aliás, quando eu era criança, que é desta hiena e esse leão. O leão otimista, sempre olhando as coisas do lado positivo. A hiena, completamente pessimistas. Eles estão ali no meio do mar, avistam terra segura, uma ilha, o leão muito motivado, porque afinal de contas eles vão escapar do perigo do mar, mas a hiena nem tinha chegado na ilha e ela já estava com um pensamento pessimista, já pensando e esperando que a ilha estivesse cheia de canibais. Então o que ela quis dizer é o seguinte: meu amigo, no mar ou na ilha não tem esperança. E a minha pergunta para você é: você vive com uma esperança de leão ou com o pessimismo de uma hiena? Eu gostaria que você pensasse como que você encara as várias perspectivas da sua vida. Porque aqueles que têm esperança, eles mantêm uma atitude positiva diante das adversidades. Abacuque capítulo 3, versículo 17 e 19 diz: ainda que a figueira não produza frutas, as parreiras não deem uvas, ainda que não haja azeitonas para apanhar, nem trigo para colher, ainda que não haja mais ovelhas nos campos, nem gado nos currais, mesmo assim eu darei graças ao Senhor e louvarei a Deus, o meu Salvador. O Senhor Deus é a minha força, Ele torna o meu andar firme como da corça e me leva para as montanhas onde estarei seguro. Abacuque aqui está falando não de probabilidades ou possibilidades, ele está falando de uma realidade. Todos esses elementos estavam em falta para ele e para o povo de Israel. Mas ele diz: ainda que falte tudo isso, eu me nego a ser sequestrado pelas circunstâncias. Eu decido agradecer e louvar a Deus, porque em meio a todas essas circunstâncias, Deus firma os meus passos em lugares altos e ali Ele me torna seguro. Quando encaramos a vida com esperança, nós mantemos atitudes positivas, mesmo diante das adversidades. Quando nós encaramos a vida com esperança, nós também acreditamos que os momentos difíceis não vêm para nos destruir, mas eles são momentos que potencializam também o nosso crescimento e a nossa superação. Salmo de número 119, 71, o salmista diz: foi bom que eu tivesse passado pela aflição. Por quê?
para que eu aprendesse os teus decretos. O que ele está nos ensinando é que tem coisas que eu e você jamais iremos aprender sem que antes venhamos passar por momentos de aflição. E em terceiro lugar, quando encaramos a vida com esperança e com atitude positiva, nós perseveramos mesmo diante da dificuldade. Romanos capítulo 5, versículo 3 e 4, Paulo diz: e não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, a perseverança produz experiência e a experiência, esperança. Tribulação, perseverança, experiência e esperança. Antes da esperança, vem processos de tribulação. As coisas desafiadoras que acontecem na sua vida não são para te destruir, não são para acabar com você. Elas são para te fortalecer. E para enfrentá-las, você precisa de esperança. E a minha oração é que durante todas essas semanas, o Espírito Santo encha o seu coração de esperança. Deus abençoe a sua vida. Fique aí agora com o seu pequeno grupo, nos temas, nos pontos de discussão. Eu tenho certeza que será um encontro maravilhoso. E eu espero você no nosso próximo encontro, onde vamos estar continuando falando sobre esperança.